Nós vamos estar iniciando com um círculo mágico. Vocês vão precisar de uma tesoura, de um isqueiro para queimar o fio, de uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento final, e eu vou estar utilizando a agulha 4,5 e o fio de 5 milímetros de poliéster. Esse fio aqui é da Vanessa Maio, mas vocês podem estar utilizando o fio que vocês tiverem aí. Pode ser de poliéster de 5, poliéster de 4, pode ser o polipropileno, né, o náutico de 5, pode ser fio de malha. Isso vai só alterar o resultado da bolsa, o tamanho, né, o resultado final, de acordo com o fio que vocês estiverem utilizando, com a agulha e com a tensão do ponto de vocês, né? Mas pode ser utilizado o fio que vocês tiverem aí. A gente queima o fio para não desfiar e inicia com um círculo mágico. Para quem tem dificuldade, é muito simples. Faz assim, ó, um círculo e puxa aqui para dentro, ó. Puxou aqui para dentro, esse aqui já vai ser o primeiro ponto. Para quem já tá acostumada, pode ser feito também dessa forma. Não precisa ser um círculo grande, porque a gente vai trabalhar com ponto baixo. Então, pode ser um círculo assim, ó, pequenininho. Prende nos dedos e puxa o fio para cima assim, ó. Fazendo bem devagar. Prendeu aqui com a mão, fez o primeiro ponto. Nós vamos fazer aqui dentro um total de 8 pontos baixos. Não faz o ponto apertado, porque isso vai dificultar na hora de fechar o círculo. Faz o ponto, a primeira carreira faz o ponto mais frouxinho. Ó, dá uma levantadinha. E vai fazendo aqui até completar 8 pontos. Feitos os 8 pontos, para quem é iniciante, a gente conta o ponto assim, pela cabeça. Essas duas correntinhas aqui é a cabeça do ponto. Então, aqui a gente tem 2, 4, 6, 7. Porque o primeiro ponto que foi feito aqui não tem cabeça. A gente vai fazer a cabeça dele agora, quando a gente fechar o círculo. Puxa o círculo, não fecha todo, para não dificultar na hora de fazer a segunda carreira, que é toda de aumento. Puxa o fio lá para trás, introduz a agulha nessa posição, de trás para frente. Puxa o fio lá para trás, fechou. Formou, então, 8 pontos. Ó, 2, 4, 6, 8. Agora, a gente vai para a segunda carreira, que é toda de aumento. Ajeita aqui, ó, para poder esse ponto ficar do mesmo tamanho dos outros. Puxa o fio aqui para frente. Não vamos arrematar esse fio agora, não vamos prender ele agora, esconder. Só depois, que a gente ainda vai fechar o círculo. Então, como essa carreira é toda de aumento, a gente vai fazer 2 pontos em cima de cada ponto da carreira anterior. Então, vai ser toda assim, ó. Aqui eu fiz 2, um incompleto, que vai fechar no final, e aqui 2 pontos. E segue assim até chegar aqui no final. Feito todos os aumentos da carreira, a gente vai, aí sim que a gente fecha. Eu já até fechei aqui, tá? É só fazer assim, ó, e fecha o fio. Aí, agora a gente já pode arrematar. Todas as carreiras, a gente vai fechar da mesma forma, com fechamento invisível. Puxa o fio lá pra trás, como eu já expliquei. Ajeita para ficar do mesmo tamanho dos outros. Agora, a gente já vai arrematar
esse fio aqui. Então, como que a gente faz? Deixa eu voltar aqui. Você vai puxar ele pra cá, pra frente, depois a gente volta com ele lá pra trás. Só agora, puxa ele aqui pra frente. Faz o fechamento. E agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto sozinho e um aumento. Esse fio a gente vai segurando assim, ó, e prendendo ele. Eu já vou iniciar aqui com o aumento. Então, é um aumento e um sozinho. Um aumento. Dá uma elevadinha para o ponto não ficar tão baixo, né? Tão apertado, estrangulado. Então, dá uma levantadinha para eles ficarem do mesmo tamanho e ficar um trabalho bonito. Como a gente iniciou com um aumento, a gente vai chegar aqui com um ponto sozinho. E fazer o fechamento invisível novamente. Chegamos aqui ao final da carreira. Como eu falei, um ponto sozinho. Iniciamos com aumento, finalizamos com um ponto sozinho. Vamos fazer o fechamento invisível. Vou fazer mais uma vez com vocês. Puxo o fio lá pra trás. Regula pra ficar do mesmo tamanho dos outros. Feito o primeiro ponto. Como aqui na carreira de baixo, a gente tem dois juntos aqui, um aumento, e nessa carreira a gente vai fazer um ponto sozinho, dois pontos sozinhos e um aumento, a gente não vai iniciar com aumento aqui, porque vai ficar aumento sobre aumento, e isso forma bico na peça. Então, a gente vai iniciar com dois sozinhos e fazer o aumento no ponto sozinho da carreira anterior. Até aqui tá ok? Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo, pode colocar no comentário também que eu respondo. Ó, fiz os dois sozinhos, o aumento. Agora, eu tenho o aumento da carreira de baixo, vou fazer dois sozinhos. Sempre evitar fazer o aumento em cima de aumento, para não formar bico na peça. Então, dois sozinhos, um aumento, dois sozinhos, agora aqui um aumento, dois sozinhos, até chegar aqui ao final. Como a gente começou com dois sozinhos, a gente vai finalizar aqui com um aumento. Chegamos aqui ao final da carreira. Como nós iniciamos com dois sozinhos, a gente termina com um aumento. Ficou faltando fazer o aumento aqui. Toda a carreira, vocês vão conferindo se vocês fizeram o número de aumentos corretamente, para não dar erro no final e depois ter que desmanchar a peça toda. Porque agora aqui eu tinha esquecido de fazer o aumento. Então, ó, dois sozinhos, um aumento, dois sozinhos, um aumento. Finalizamos com o aumento. Essa é a carreira número 4. Anota numa folhinha, num caderninho, a receita para vocês terem anotado aí. Volta o vídeo, bota na velocidade mais lenta, se vocês acharem que tem necessidade. Como na carreira anterior a gente fez dois sozinhos, nessa aqui a gente vai fazer três sozinhos. A gente pode fazer o aumento logo em seguida desse aqui, já iniciar com o aumento, como a gente pode fazer o aumento também antes desse aqui, porque o aumento vai ter que ficar entre os dois aumentos. Então, a gente vai fazer o aumento ou aqui ou aqui. Então, eu já vou iniciar com o aumento. Agora, três sozinhos. E um aumento.
vocês vão reparar que, como eu iniciei com o aumento logo em seguida do aumento da carreira anterior, o aumento vai ficar sempre assim, a carreira toda. O aumento vai ficar sempre logo em seguida ao aumento da carreira anterior. Isso aí facilita para vocês não se perderem. E como eu iniciei com um aumento, eu vou finalizar com 3 sozinhos. Então, aqui eu já fiz um aumento, 3 sozinhos, um aumento, agora 3 sozinhos, um aumento, até chegar ao final. Chegando aqui ao final, como eu iniciei com um aumento, eu terminei com 3 sozinhos. Todas as carreiras, só para relembrar, a gente vai fechar a carreira vai finalizar a carreira com o fechamento invisível. Os aumentos são progressivos, não são os aumentos, o número de aumentos que é progressivo. Como a gente iniciou com 8 pontos baixos, a cada carreira a gente vai aumentar 8. A primeira foi com 8, a segunda foi com 16, a terceira foi para 24, aumentando de 8 em 8. O número de aumentos é constante. O que aumenta é o número de pontos sozinhos. Então, o aumento progressivo é de número de pontos sozinhos. Então, aqui a gente fez o número de pontos normal para iniciar o círculo mágico, né? Para iniciar a base. Aqui a gente fez aumento de todas as carreiras. Aqui a gente fez um aumento, um ponto sozinho. Aqui a gente fez um aumento de 2 sozinhos, ou seja, aumentou o número de pontos sozinhos. E aqui a gente fez um aumento e 3 sozinhos. Podem reparar que já começa a formar um leve biquinho, que a gente vai tirar agora na próxima carreira. Toda carreira vai dando uma ajeitadinha. Mas é muito importante vocês não fazerem aumento em cima de aumento. Aqui nessa carreira, o aumento ficou próximo ao aumento da carreira anterior. Não ficou em cima, mas ficou próximo. Nessa carreira, a próxima que a gente vai fazer, a gente já vai distanciar um pouco esse aumento entre um e outro. E aí eu vou explicar para vocês agora. Isso é importantíssimo e vocês anotam no caderno, anotam numa folhinha e volta o vídeo, porque são detalhes que vão, assim, garantir uma peça perfeita. Então, aqui a gente vai estar iniciando, como foram 3 sozinhos, nessa agora a gente vai fazer 4 sozinhos e vai fazer um aumento. Como aqui nessa carreira, onde tem o fechamento, já tem um aumento, eu vou fazer ponto sozinho. Aqui eu tenho 3 sozinhos. Onde que eu vou fazer o aumento para poder ele ficar numa posição que fique bem no meio entre um aumento e outro da carreira anterior? Nesse segundo ponto dos 3 pontos sozinhos. Nisso, eu vou tirar esse biquinho daqui. Então, a gente iniciou com 2 sozinhos, 3 sozinhos. São 4, né? Mas o quarto a gente vai fazer aqui, quando a gente fechar essa carreira. Então, eu fiz 3 sozinhos. Aqui, um aumento no ponto do meio dos 3 sozinhos. Então, eu já fiz o aumento. Agora, eu vou fazer 4 sozinhos. 2, 3, 4. O aumento vai ficar onde? No ponto do meio dos 3 sozinhos, ou seja, no segundo ponto. Vou finalizar essa carreira. Aqui no final, eu vou fazer o último, vai ser sozinho, para completar 4 aqui. E aí, eu já retorno. Então, cheguei aqui ao final. Como eu falei, terminei com um sozinho, porque eu já tinha 3 aqui.
Podem reparar que o biquinho que estava se formando, ele já sumiu. Só em distribuir o aumento de forma lógica, né? Uma divisão boa, a gente já fica com uma peça assim. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer 7 carreiras. Vocês podem estar fazendo com 8, com 9, com 10, depende do tamanho que vocês querem. Se com 7 tiver um tamanho bom, vocês podem parar com 7. Mede o fundo, vê com o tamanho que tá. Para uma bolsa média, eu gosto de fazer o fundo com 20 centímetros. Na próxima carreira, vai ser um aumento e 5 sozinhos. Na outra carreira, um aumento e 6 sozinhos. Se vocês forem fazer mais carreiras, o número de pontos sozinhos vai aumentando gradativamente. 6 sozinhos, 7 sozinhos, 8 sozinhos, mas o número de aumentos vai ser sempre o mesmo, 8. Então, cada carreira vocês conferem. É muito ruim a gente terminar uma peça e daí a pouco ver que tá faltando um ponto ou que fez aumento demais. Então, vai conferindo. 8, 16, 24, 32, 40, 48, aí a próxima 56, e aí sucessivamente. Se vocês gostaram da aula, já deixa o seu joinha aí, porque isso vai me ajudar a dar continuidade ao trabalho. Já se inscreve no canal, porque em breve teremos mais passo a passo, e até a próxima aula.